Oi, bom dia, Sara. Para eu saber quem tá aí, quem não tá. Bom dia, Caio Oliveira. Quem mais? Que tá aí, que entrou, mas que não voltou pra cama. Oi, Pedro, Pedro Henrique, Caio Leão, Nicolas, Gabriel, isso aí, Grafe. Gostei de ver, quem mais? Tem gente entrando aqui. Oi, Rafael, bom dia. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver aqui. Beatriz, cadê Beatriz? Maria Eduarda. Quem é Raidak? Tá querendo Alô. entrar aí, Raidak. Oi, Moraes, bom dia. Isso aí, vocês vão entrando e vão dando um oizinho aí, porque aí eu sei quem tá online ou não, né? Porque às vezes dá um oi, volta pra cama, não dá não. Meus amores, eu queria que vocês me dissessem como é que foi a prova. Vocês fizeram prova de português segunda-feira, né? Português e redação, mas aí redação não conta pra mim, então não mais, né, gente? Não conta mais. Então só português. E aí, como é que foi a prova? Tava boa, tava difícil, tinha tudo a ver com o que a gente estudou. Aí Bianca entrando. Aí Caio Oliveira bem suave. Moraes tava boa. Nicolas também. Oi, Duda, bom dia. Emily também estava tranquila. Ai, gente, eu fico morrendo de medo quando vocês ficam dizendo assim, tava boa, tava suave, tava ótima, tava não sei o quê. E aí quando eu vejo a nota, meu Deus. Quando diz assim, Sara tava muito difícil, aí quando eu vejo a nota, é tudo boa. Agora, quando diz, tá muito fácil e é de se desconfiar. Eu ainda não olhei, tá? Eu recebi na segunda mesmo, claro. Mas eu não olhei ainda, né, gente? Porque, pô, esse quarta vinha um feriado, eu não queria ficar preocupada, não. Aí hoje, quando vocês estiverem fazendo prova, é que eu vou dar uma olhadinha na planilha e espero que tenha sido boa mesmo. Tá? Que a interpretação de texto não tenha pegado ninguém e vocês não tenham trocado aí as regras da pontuação e tudo mais. Mas a prova de fato, gente, não estava difícil, tá? Se você tirou nota baixa, é porque não prestou atenção direitinho, ou porque talvez não tenha estudado um pouquinho antes da prova, tá? Mas aí a gente fez uma revisão na sexta, né? Então tava tudo muito fresquinho. Na sexta a gente fez a revisão, na segunda vocês estavam fazendo prova. Então, aí eu não lembro mais não, gente, sério. Caio tá perguntando aqui qual é a resposta do ETzinho. Eu não lembro mais da prova, faz tempo que eu editei, que eu mandei e tal. E aí também fiz um monte de prova, então eu não lembro de pergunta alguma. Quando eu for ver o simulado lá, o simulado não, a prova, a planilha, essas coisas aí eu vou relembrar, mas eu, de fato, não lembro de nada da prova, não lembro de nada. E pela quantidade de pessoas que responderam, eu acho que todo mundo conseguiu fazer a prova, acho que todo mundo estava no dia presente, acho que ninguém faltou no dia da prova. Olá. Faltou não, não foi que eu vi lá 30 pessoas, mais ou menos. É isso aí, que bom. Nicolas tá perguntando se vai ter simulado. Gente, eu não sei se é com a coordenação, tá certo? Eu falei o nome simulado, porque a prova parecia um simulado, né? Só de marcar X. Essa parte aí eu, de verdade, não sei. Ó, tem algumas pessoas aqui, ó, na sala de espera. Agora, esse Raidak Tá Lucas. é quem? Tá Lucas. Aí, é. Aí, João Lucas. Bota teu Ele nome, tá João com o Lucas. convite dele. O cara. Raidak. Aí, vamos lá. Amores, eu tinha combinado com vocês de que hoje a gente não ia, na verdade, na sexta-feira eu não ia passar tarefa de casa, porque eu não ia querer essa semana, já que eu só tenho duas aulas assim, uma aula só, um dia de aula. Não vai ter amanhã, né? Que amanhã eu não tenho aula com vocês nos dois primeiros horários. E aí eu combinei de que eu não queria trabalhar nenhum tipo de assunto novo. Nada que forçasse demais a mente de vocês. Porque vocês estão aí preparados para a prova de hoje, espero, né? Tem muito conteúdo, muito conceito, muita coisa aí na cabecinha de vocês e que eu sei que vocês não querem esquecer.
E aí eu trabalhar alguns minutinhos antes, algumas horas antes da prova, um monte de assunto novo que vai precisar que você preste muita atenção e doe muita atenção. Eu sei que eu não ia conseguir isso, então eu optei por hoje a gente fazer uma atividade de interpretação de texto que a gente começou a ler na aula passada, que foi o texto das livrarias, tá? Então, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer a leitura desse texto, a gente falta terminar, tá? E a gente vai fazer a leitura desse texto e a gente vai fazer essa interpretação. E nossa aula vai ser uma aula de interpretação de texto. Assim como nossas aulas são, né? Tem dias que é interpretação de texto, tem dias que é mais parte gramatical mesmo. Então, a gente vai para a interpretação de texto, tá? E vamos fazer exercício de classe. Não vai ter exercício para casa também, porque amanhã vocês ainda estão em prova. E aí, quinta-feira, a gente começa com um assunto novo, tá certo? Já que vocês já fizeram prova, a cabecinha de vocês vai estar mais aberta aí para assuntos novos. Beleza? Dá um okzinho aí no chat para mim, eu falando, para eu saber que tá todo mundo aí ligado. Então, massa. Então, abram aí os livros de vocês na página 40. Eu vou abrir aqui na tela, tá? Peguem lápis e borracha, porque a gente vai fazer esse exercício, não é nem correção, a gente vai fazer exercício. Aí o que é que vai acontecer? A gente vai fazer a leitura do texto, tá? A gente vai fazer a leitura do texto e vou dar um tempinho para vocês responderem algumas questões, 15 minutinhos, depois eu volto com a gente respondendo. Agora vocês precisam fazer, porque eu vou pedir um por um para responder cada questão. Bom dia, Érica. Bom dia, Karine. Tudo bom, amore? E aí, feriado foi tranquilo? Foi tranquilo. Deu pra descansar um pouquinho, né? Foi. Pra não ter que entrar aqui cedo, né, Érica? Descansei ontem, porque terça e quarta, terça... Terça não... Não. Aí, né, só ligada nas provas. Livro 2, Joana. Eu vou aqui compartilhar com vocês. A gente já tá quase terminando o livro 2. A gente tá no final do capítulo... No final do capítulo 2. E aí só fica faltando o capítulo 3 pra gente finalizar. Aí vai passar julho trabalhando o capítulo 3. Foi um capítulo por mês nessa apostila. Cadê? Deixa eu... Aqui, ó. Deixa eu ver a gente falando aqui comigo. Pronto, livro 2. Esse textinho aqui a gente começou a ler na sexta-feira, quem estava na aula de sexta. Mas a gente vai dar uma recapitulada rapidinho nos que a gente já leu, tá? E vamos continuar o texto. A gente leu até aqui, o primeiro parágrafo da segunda página, eu acho. Todo mundo abriu aí? Vai dando um ok aí quem já abriu. Eu vou interromper aqui e compartilhar de novo, porque tá atrasando o meu bate-papo. Pronto. Ok, Bianca já abriu. Abram aí, porque para você não ser pego de surpresa, tá? Quando eu fizer a pergunta a você, eu não sei fazer. Massa, Moraes, Graf. É a página 40. Aí, sei fazer não. Não tem que sei fazer não, porque a gente vai ler e vamos responder juntos aqui. E depois tem um negocinho para vocês preencherem. Não é exercício não, mas tem um negocinho para vocês preencherem no final. No final de cada capítulo sempre tem um mapa conceitual que eu peço para vocês responderem. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ela é toda perfeitinha. Pronto, bora lá. Simbora. Ó, a gente começou a ler esse texto aqui de opinião, né? A gente sempre olha a referência. Eu sempre gosto de olhar a referência. A gente viu aqui na aula passada que esse texto é do jornal O Estado de São Paulo, só que foi um texto online, tá certo? Não, é um texto de opinião, ó, porque tá na seção de opinião aqui, ó. Tá vendo? Opinião.estadão. Então, a gente precisa olhar isso, porque já facilita
Então, é um texto que ele é dissertativo porque ele fala de um assunto, mas ele também é argumentativo, né? Porque ele tem uma opinião. Então, ele fala de um assunto e expressa a opinião. E esse texto aqui, que a gente lembra, ele vai falar, o título é Leitura Sem Livraria. Leitura Sem Livraria? Uma pergunta. E fala da escassez das livrarias, né, do fechamento. Primeiro ele fala da quantidade pequena de livrarias que tem aqui no Brasil, em comparação a alguns países do mundo. Ops, certo? Então ele fala que aqui no Brasil nós temos poucas livrarias para a quantidade de pessoas que existem aqui, tá? E que algumas livrarias estão fechando, tá? Principalmente, um dos motivos, a leitura que é baixa, né? Muitas pessoas não leem, a média nacional é baixa. E o segundo motivo é por conta da questão dos e-books que a gente estava vendo aqui, né? De que as pessoas estão comprando os livros digitais. Por vários fatores, né, gente? O livro digital ele é mais prático, a gente falou aqui que você compra e imediatamente tá com aquele livro na tua mão. Você não precisa sair de casa. E segundo, é mais barato. Às vezes chega a ser R$ 20 mais barato. Então, é uma economia, tanto, né? Principalmente para quem gosta de ler, que lê muito. R$ 20 de economia, R$ 15 de economia por livro, dá uma diferença enorme no final do mês, né? Para quem curte aí ler bastante. Eu já tinha dito aqui que eu não sou muito fã de leitura digital, principalmente quando eu tenho que ler arquivos aqui no computador. Eu me canso muito fácil, não gosto. E tem até o Kindle, né, que Caio tá comentando aqui. Exatamente. Eu nunca tive, eu já tive vontade de comprar aqueles negocinhos para ver se eu faço essas leituras digitais. Eu acho que um dia eu vou comprar, é caro isso. Acho que não, né? Um dia eu comprar para fazer um teste. Se eu não conseguir, eu me desfaço. Porque eu sou péssima para fazer leitura digital. Alguém tem? Olha aqui, ó, se ninguém troca uma folha por um computador. Verdade, Emily, eu sou assim. Prefiro folhas. Eu gosto de marcar, eu gosto de... Adoro, olha aqui, ó. Bianca diz que tem, que faz leituras. Melhor sensação é colocar o livro na estante. É de colocar, não, é de tirar. A melhor sensação é de tirar ele da estante pra ler. Mas bora lá. Aí aqui, né, ele coloca um trechinho em itálico, que ele bota assim: leitores gostam de livrarias. Leitores se alegram quando descobrem uma nova livraria. Leitura e livraria sempre estiveram unidas na vivência do leitor. Mas em diversos países, especialmente nos Estados Unidos, os livros digitais e as vendas pela internet introduzem novos elementos nessa relação. E isso tem levado a uma grande interrogação. Será eterna a união entre livraria e leitura? Acredito que não. Apenas enquanto dure, e o Brasil, que nunca teve muitas livrarias, também passará por essa ruptura? Então, o texto todo, ele vai tentar responder a essas perguntas, certo? Será eterna a união entre livraria e leitura? E o Brasil, será que também vai passar por essa ruptura? Tenta explicar, ele tenta chegar a esses questionamentos. Até porque, gente, são coisas futuras. Aí João Pedro vai dizendo que dormir é melhor. É não. É não. Não, dormir é muito bom também. Mas quando não, depois que você tem uma boa noite de sono, durante o dia você não vai precisar ficar dormindo pelos cantos. Então você vai fazer o quê? Uma boa leitura. Certo? Como é que se chama? Aí ele tenta responder a esses questionamentos, mas não é nada concreto, galera, porque é uma coisa futura. Então são meio que especulações. Não tem como afirmar que vai acabar e pronto. E não tem como eu dar uma data específica para isso. Tá? Então, assim, são especulações, porque são coisas futuras. Beleza? Aí ele fala aqui, só para dar uma revisão, para a gente não ter que ler tudo, esse texto que a gente já leu. Aí ele fala aqui de números, tá? Um artigo de opinião, que vocês vão ver depois em redação com a professora Vivi, é muito importante você ter dados, porque os dados, eles dão credibilidade ao teu texto, né? Então, como esse é um artigo de opinião, o cara ele pesquisou, ele teve tempo para poder montar esse texto. Então, se você vai fazer um artigo de opinião, é bom você pesquisar dados verdadeiros. Esse texto a gente viu que era de 2014, né? Então, já faz uns 6 anos aí. Então, naquela época, tinham sim esses dados. E é preciso isso para que o teu texto fique mais verdadeiro, né? Digamos assim. Então, ó, ele começa a dizer que no Brasil, em 2014, tinha 3.095 livrarias.
né? Aqui, ó, Nacional do Brasil. O Brasil tem 3.095 livrarias, o que representa uma livraria para cada 64.954 habitantes. Engraçado, né? Que é uma livraria para essa quantidade de pessoas, e quando a gente vai à livraria, é minúscula a quantidade de pessoas que estão ali, né? Não é tão grande assim. Claro que não caberia todo mundo naquele mesmo dia, eu sei. Mas mesmo assim, se a gente fosse separar essas 64 mil pessoas, 954 no mês, daria um número muito maior do que a que tem em livrarias por dia. E aí ela fala aqui que a Unesco recomenda uma livraria para cada 10 mil habitantes. Né? Então a diferença tá larga. E pelo visto, não, é como se não tivesse, como eu posso dizer, para não ser interpretada mal. Não é a quantidade de livrarias que vai influenciar as pessoas irem às livrarias. Né? Tem que trabalhar toda uma educação, todo um conceito por trás. Então, não é o número de livrarias que vai incentivar as pessoas a irem. Né? Mas vamos lá. E aí ele fala aqui das capitais, né? Isso aqui são tudo dados estatísticos. Tudo para deixar o texto com mais credibilidade, né? Deixar o texto mais verídico, digamos assim. Beleza? Aí depois ele fala aqui, ó, da diferença de regiões, né? A porcentagem, que na região sudeste tem 55% dessas livrarias, aí vai diminuindo. Na região sul tem 19%, o nordeste só tem 16% desse número de livrarias. Ele está falando em relação a esse número de livrarias que tem aqui no Brasil, né? 3.095, tá, gente? No centro-oeste, 6%. Também o centro-oeste é pequenininho, né? Não é tão grande. E em último lugar, o norte. E a gente sabe que a região norte, ela tá sempre com dados muito baixos de tudo, né? De infraestrutura, de educação, de tudo. A região norte aí tá bem. Na verdade, para não dizer, a região norte esteve com índice elevado em relação ao coronavírus, né, gente? A gente viu a situação que foi bem pesada. Mas quando são para coisas positivas, infelizmente, ele está sendo meio escanteado. Aí a situação da região norte não é tão fácil, né? A região que tem lá as regiões indígenas e tudo mais. Beleza? Então, tudo isso aqui são dados estatísticos. Aí, vindo para a página 43, eu acho que a gente leu aqui ainda esse primeiro parágrafo. Mas eu vou fazer a leitura a partir desse parágrafo aqui para a gente terminar esse texto, tá bom? Porque esse parágrafo aqui, ele já começa a vir mais com opinião. Isso é importante para o nosso texto. Então, bora lá. Diz assim, o cenário nacional de poucas livrarias e, consequentemente, pouca leitura, né? Subtende-se que se tem poucas livrarias, tem pouca leitura. Não chega a ser uma novidade. O brasileiro lê em média 4 livros por ano. Gente, ele bota assim, que o brasileiro lê em média 4 livros por ano. Mas quantas pessoas vocês não conhecem que não lê um livro por ano? Na verdade, eu conheço várias que não lê sequer um livro por ano. Essa média aqui são das pessoas que leem muito e aí distribui para a galera que não lê esses dados. É como se fosse assim, né? Ele pega todo mundo e divide a quantidade de leitura por todo mundo, inclusive aquelas pessoas que não leem. Então, assim, o brasileiro lê em média 4 livros por ano, massa. Mas fala aí para mim, por favor, quem leu 4 livros o ano passado? Coloca aí no chat. Quem leu 4 livros ou mais? Cadê o eu? Deixa eu ver aqui. Olha aí, Caio Leão leu 4 livros ou mais. Beatriz também. Quem mais? Só 2 pessoas até agora. E aí, tem mais? Não? Não? Olha aí. Olha aí, Nicolas. Nicolas disse que leu. Emily, quem leu 4 livros? No mínimo 4 livros do ano passado. Ou mais. Mas no mínimo 4 livros. Pronto, Emily. Então, 4. Digital não tem problema não, Nicolas. Digital, físico, não tem problema não. Olha, a Emily leu em 6. Então, só 4 pessoas me disseram. Só 4 pessoas leram 4 livros. Aí, Thalisson, 5. Joana, 6. Quem mais? Mas olha, são 30 alunos. E aí, quem leu 4 livros no ano passado? Sarinha leu uns 4, então 7. Vamos lá. Eu confio nessa turma. Olha aí, Lucas. Boa, Lucas. 8. Olha aí, Moraes que leu um 0. Mas veja, cheguei aí a 8, 7, 8 pessoas. A Bianca, 5. Mas Bianca, eu já tinha colocado na conta. É pouco. Então, se eu fizesse a média,
geral, eu teria que pegar 30 alunos, que é a quantidade de pessoas que tem na turma, e dividir pela quantidade dos livros aí, né? Aí daria uma média de livros por alunos, que seria baixíssima. Não chegaria nem a um livro por aluno. Se fosse pegar a quantidade de livros lidos pelos alunos e dividir. Então, a média seria baixa. É mais ou menos isso que eles fazem, né? Então, tem leitores que leem muito, mas tem aqueles que não leem nada. Então, bora lá. Aí diz assim: a novidade são os desafios, em especial a internet, que se configura como um grande ponto de interrogação para as livrarias. Jason Mercox, especialista em livros digitais e que trabalhou no Amazon, afirmou ao Estado, o Estado é o nome do jornal, que as lojas de livros não conseguirão sobreviver e vão desaparecer. Então, como é que eu posso dizer? Outra tática que ele usa é colocar falas de especialistas. Além de colocar dados, eles usam falas de especialistas, que deixam o texto com ainda mais credibilidade, certo? Cita a experiência norte-americana e japonesa. Então, ó, a terceira, gente, eu tô esquecendo a palavra. A terceira tática dele, mas não é essa palavra que eu quero, mas enfim. O terceiro recurso que ele utiliza, o terceiro recurso que ele utiliza é comparar com, com outros países, com situações que já aconteceram em outros lugares. Então, assim, você compara com outros países e aí tem mais ou menos um espelho de se vai acontecer isso aqui no Brasil ou não. Tá? Então, ele já usou dados estatísticos, citações, né, opiniões de especialistas, e o terceiro ponto, comparações com coisas que já aconteceram. Então, ó, cita a experiência norte-americana e japonesa. Uma vez, entre aspas, porque fala, né? Uma vez que as pessoas consigam encontrar 80% dos títulos que buscam no digital, né? A chance de que elas migrem para os e-books é de 100%. Em sua opinião, aí acabou a fala desse especialista. Em sua opinião, a opinião do especialista, essa mudança ocorre em média depois de 3 anos que os livros digitais estão disponíveis em um país. Aqui já faz bastante tempo, né, que a gente tem os livros digitais. Tanto é que as próprias livrarias online, elas estão vendendo também os e-books, né, gente? Então vamos lá. Quem poderia ir? Deixa eu ver. João Lucas, você poderia ler esse parágrafo aqui? Já há alguns anos. E aí? Luquinhas está aí? Oi? Tem alguém aí? João Lucas? João Lucas? Não? Então deixa eu ver aqui outra pessoa. Emily, teu áudio funciona, Emily? Bora, gente, eu preciso de pessoas para lerem. Quem quiser ler pode dizer, Sara, eu posso ler? Pode, com certeza. O de Emily não funciona. Oh, sei. Uhum, sei. Deixa eu ver aqui. Quem nunca leu aqui na minha aula? Luísa. Eu não sei ligar. Ah, tá. Luísa, tá aí, Luísa? Dá um oizinho aí pra gente saber que você não está só logada. Por favor, dá um oizinho aí. Quem não responder a chamada, Eric e Felipe vão estar anotando, viu, gente, para passar para coordenação. Então, se liguem aí. Então, a Luísa não respondeu. Tá logada, mas não respondeu. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Ah, Beatriz. Beatriz. Bia, cadê você? Só um momentinho, gente. Oi. Peraí, tá pessoal, já volto. É rapidinho. Cadê? Beatriz, você pode ler? Rapidinho, só vou entregar um negócio aqui. Amores, vocês estão na frente do computador? Cadê? Beatriz, tá aí já? Respondeu, Eu preciso de pessoas para lerem. Oi, amor, obrigada. Leia aí pra gente, por favor. Já há alguns anos, a experiência das livrarias nos Estados Unidos gera apreensão no mundo. No primeiro momento, o crescimento das grandes cadeias de livrarias levou à bancarrota a milhares de pequenas livrarias. Posteriormente, em 2011, as próprias megalojas enfrentam dificuldades. Por exemplo,
a Waterstones e a Barnes e Noble. É isso aí. Esta última, com grande presença na internet, teve de fechar uma das suas mais representativas lojas em Nova York. Caso mais dramático foi o do grupo Bosnes, que à época pediu concordata. A crise norte-americana está ainda longe de ser superada. Causas não faltam para o cenário de lá. A crescente presença dos e-reads e tablets, a venda de para livros impressos pela internet e a entrada dos hipermercados na venda de livros, com foco em best-sellers e a venda pela internet e problemas administrativos. Exatamente. Quando ele fala aqui concordata, são aqueles acordos para evitar falência e tudo mais. Tem aqui no finalzinho. Certo? E esse bancarrota aqui é falência. Então, ele fala aqui na situação dos Estados Unidos, que tem um número muito mais elevado de livrarias e de leitores do que a gente. Né, gente? Então, se eles chegaram a isso, imagina a gente. Mas ele não fala aqui de que vai diminuir o número de leitores, não, tá, gente? É só o tipo de leitura e a escassez das livrarias que vão sendo fechadas por conta dos e-books. Obrigada, Bia. Deixa eu ver aqui quem mais. Cadê? Eugênio, tá aí, Eugênio? Eugênio sempre lê aqui pra mim. Tô aqui. E vamos lá, Eugênio, lê aqui esse parágrafozinho, pequenininho. Com intensidade diversa, esses fenômenos podem ser observados no Brasil. No entanto, o setor livral prevê que as vendas virtuais, ainda que afetem as lojas físicas, não chegarão a suprimi-las. O setor continua acreditando que as lojas físicas preservarão a sua relevância e o seu atrativo, já que oferecem experiência cultural única. Ah, é verdade, gente. A experiência de uma livraria, tipo, você tá a fim de comprar um livro. Mesmo que você já saiba qual é esse livro, você vai lá e não tem como você chegar lá, só pegar o teu livro e ir embora. É muito bacana, principalmente para criança também. É muito, muito bacana. Em uma livraria. Vai lá. Obrigada, Eugênio. Deixa eu ver outro aqui. Graf, teu áudio pega, Graf? De verdade? Diz aí pra gente, já que tá falando comigo aqui no chat. Felipe, teu áudio pega? Pode ler aqui pra mim, então. Alô? Oi. Vamos lá. Lê aqui. A partir de... Por ocasião, né? Por acaso, aí Graf lê esse último parágrafo aqui, tá certo, Graf? Tá bom. Vai lá. Por ocasião da crise das livrarias nos Estados Unidos, Scott Eyman, escritor e crítico literário, comentava assim a sua importância para a leitura. Nunca foi difícil comprar um livro que já queríamos. E agora está ainda mais fácil e mais barato. Mas será cada vez mais complicado comprar um livro que não sabíamos que queríamos, até nos depararmos com ele. E esta sempre foi uma função das livrarias, que te permitem descobri-los. Exatamente, foi o que eu falei, né? Quando você vai a uma livraria, por mais que você queira comprar aquele livro, você passa pela experiência de olhar outros livros, olhar a contracapa, olhar a quarta capa, olhar a sinopse dele, sinopse não, o resuminho dele, o enredo, e te apaixonar e dar aquela vontade de ler aquele livro. O e-book não, você entra no site e procura só aquele e-book e pronto, você não sai vasculhando outros livros, né, para poder ver se interessaria por ele ou não. Então você perde essa experiência e essa motivação de sair de ir a uma livraria, comprar um livro e sair com 3. Igual quando a gente vai no mercado, a gente vai no mercado para comprar um biscoito, aí sai com salgadinho, sai com um monte de outras besteiras, né? Essa experiência de ir até o local, tá? Graf, lê aí pra mim esse último aqui. Graf disse que fica com dor de cabeça, mas sem problema não, Graf, só são 4 linhas, não vai ficar com dor de cabeça não. Lê aí pra gente. Vai escutar sua voz pra matar a saudade. Pelo número de livrarias no país, há espaço para o setor crescer. A dúvida é se o mercado de livros digitais, que vem crescendo no Brasil, mas ainda é pouco significativo quando se compra com os outros países, mudará essa equação, se for pela vontade dos leitores, que livrarias durem para sempre. Obrigada, Graf. Pode tomar um remédio para dor de cabeça.
4 linhas, eu tenho certeza que não deu dor de cabeça. Mas é isso, né, gente? A gente não sabe ainda como é que vai ficar em relação aqui ao Brasil, né? Mas tudo bem, tudo bem. Eu acho que se as pessoas não deixarem de ler, né, gente? Fazendo leituras, meus alunos disseram assim, Sara, eu li 4 livros esse ano, mas só leitura digital. Oxi, meu filho, não tem problema algum sendo leitura. Eu acho que isso é importante, sendo leitura. Beleza? Então, bora lá. Mas eu acho que as livrarias incentivam mais os leitores. Né? Quando você leva uma criança para a livraria, ela quer comprar vários livros, diferentes do que você compra um digital, né, por exemplo. Vamos lá, ó, o que vai acontecer? Eu vou deixar aí, são 8:02. Eu vou deixar até a volta do intervalo para vocês responderem. São 8, né? Aí, 8:10 a gente vai para o intervalo, 8:20 a gente volta. Aí eu vou deixar para vocês responderem. Vai ficar como tarefa para a gente responder da página 42, tá? Vocês vão começar da 42, mas vocês não vão fazer tudo sozinho, não. Eu só vou dar 15 minutinhos, 20 minutinhos para vocês responderem só o que vocês conseguirem. Mas vai ser o exercício da 42 até aqui, ó, a 45. 42 a 45, tarefinha de classe, tá? E a gente vai fazer a correção hoje ainda. Tenta fazer tudo hoje, porque o que não der para fazer, você vai ter que terminar em casa. Tá, amores? Então, 42 a 45. Eu vou estar aqui para qualquer dúvida que você tiver. Tá? Já já eu volto. Só vou resolver uma emergênciazinha que aconteceu aqui em casa e já volto, tá certo? Mas enquanto isso, eu estou fazendo tarefa. Beleza? Qualquer coisa, a Erika tá aí, Felipe também. É rapidinho. Então, 42 a 45, tá?
E aí, meu povo, alguma dúvida? Qualquer coisa, eu tô aqui, viu? Vai gritar. Já já a gente vai dar uma pausa, 12 minutinhos, a gente vai dar uma pausa pro intervalo. Quando a gente voltar, aí eu vou ficar respondendo junto com vocês. Mesmo que você não tenha feito, porque não deu tempo, obviamente, 10 minutos, 10 minutinhos só, a gente faz junto, tá? Só para dar tempo mesmo da gente fazer tudo. Pronto, galera, pausinha aí para os 10 minutinhos do intervalo. Já já eu volto, beleza?